foi feito à Alexandra, porque desde o momento em que eu integrei este grupo de trabalho, eu percebi que aquela dinâmica que existia tinha muito a ver com a Alexandra e com um grupo que dava um grande apoio à Alexandra, com a Marta, a Cristina, e portanto há ali uma forma de trabalhar que eu achei que era bastante diferente do que eu estava habituado, e portanto é um exemplo, acho que é qualquer coisa em que há algum experimentalismo também, e que eu acho que deve continuar a ser desenvolvido esse experimentalismo, e que mais tarde ou mais cedo, penso eu, vai ser um caso de estudo. Portanto, quem quiser agarrar neste caso de estudo, acho que pode agarrar, porque pode ter algum interesse. Portanto, nós vamos continuar com mais 3 apresentações. Eu queria dar apenas uma pequena nota do que é que eu tenho sentido ao longo desta sessão. Tenho sentido uma certa angústia e uma certa vontade de falar num problema, que é o problema da burocratização excessiva dos sistemas, que tem sido levantado também no GT2, e do desafio que vai ser a introdução da nova norma. A nova norma vai ser uma oportunidade única para nós tentarmos limpar os sistemas de toda aquela carga, porque no fundo eles têm alguma tendência para a burocratização, e aquilo que nos é imposto pelo próprio Estado em termos de regras ainda cria mais dificuldades, e portanto nós temos tido alguma incapacidade em responder a esses problemas. E portanto espero que a introdução da nova norma seja uma boa oportunidade para nós conseguirmos dar a volta à situação. E portanto passo diretamente. Por outro lado, acho que também em relação àquilo que foi falado dos planos estratégicos, e se calhar também alargando à questão da qualidade, é que estamos eventualmente perante também um desafio de planos estratégicos de nova geração, planos de qualidade de nova geração, que possam introduzir alguma melhoria e inovação nestas áreas em que estamos a falar e que estão absolutamente ligadas. E portanto eu ia começar por introduzir o primeiro orador, portanto, que vem da Universidade de Coimbra, e portanto que nos vai falar do planeamento e monitorização estratégica na Universidade de Coimbra, através da apresentação do tábua de bordo, penso eu. Portanto, o nosso orador, o Filipe Rocha, é chefe de Divisão de Planeamento e Gestão e Desenvolvimento da Universidade de Coimbra. Portanto, dou-lhe a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Aquilo que eu vou aqui apresentar hoje é um projeto que começou na Universidade de Coimbra em 2012, de uma forma tímida na altura, e que ganhou grande dimensão nos últimos 2 anos, e que eu tenho já a oportunidade de ter vindo a falar nele nas reuniões do GT2, uma vez que este ano o tema é os indicadores, e tem sido muito oportuno todo o trabalho que temos feito nesta matéria. E aquilo que eu vou apresentar é exatamente como é que na Universidade de Coimbra passámos do planeamento a uma consolidação da monitorização estratégica, através daquilo que foi para nós um grande avanço, que foi a construção de uma data warehouse, mas com uma forte componente de monitorização estratégica, portanto a criação do tableau de bord, de uma forma que eu depois irei mostrar no fim. Portanto eu vou tentar ser rápido na primeira parte da apresentação, que é explicar como é que fizemos, para tentar depois no fim mostrar a plataforma e aquilo que estará para entrar em produtivo agora neste último trimestre do ano. Portanto, isto tudo começa, claro, com o planeamento. Nós concluímos agora em setembro o nosso segundo plano estratégico, com o formato atual, portanto, através de um sistema integrado, de um planeamento, um processo integrado de planeamento estratégico. Ele foi aprovado agora em setembro, e para que o processo de planeamento seja bem sucedido, é fundamental que consigamos, obviamente, ter um sistema de acompanhamento, monitorização e avaliação bastante desenvolvido, e portanto não é possível ter um correto
uma correta implementação do plano se não trabalharmos bem a componente do acompanhamento e avaliação. Portanto, este plano estratégico de 2015 nós demos-lhe um destaque bastante grande no plano, mais do que há 4 anos, porque também agora temos uma experiência que não tínhamos há 4 anos atrás e que nos permitiu, de facto, dar avanços significativos nesta área do acompanhamento. Portanto, desde logo está previsto no nosso plano esta componente de acompanhamento e avaliação de forma muito detalhada e de forma muito explicativa de como é que o fazemos. Alguns fatores críticos de sucesso que nós apontámos agora na elaboração deste plano passam, de facto, pela avaliação, pelo acompanhamento, pela monitorização. De facto, a situação de partida melhor caracterizada, com o conhecimento que temos ao longo dos últimos 4 anos, é fundamental e, para isso, tivemos que, de facto, ir desenvolvendo um sistema de monitorização muito importante. A criação da cultura de acompanhamento, que era, de facto, uma dificuldade que tínhamos pela dispersão, pelo número de unidades que temos, pela diferença de indicadores. Portanto, foi preciso trabalhar bastante bem esta matéria para conseguirmos ter, de facto, esta cultura de acompanhamento, que não existia em muitos casos. E, obviamente, temos hoje em dia, de facto, melhores indicadores e mecanismos muito mais sólidos de recolha. No nosso plano, o nosso plano está organizado sob a forma de pilares estratégicos, os nossos pilares de missão, a investigação, o ensino e a comunidade, e os nossos pilares de recursos, pessoas, económico-financeiras e infraestruturas, assentes numa estrutura de sustentabilidade, que inclui a área de internacionalização, cidadania e inclusão, a comunicação, a marca, o C e o ambiente. Todo ele é rodeado por um círculo que no fundo é o contexto externo e que foi muito trabalhado, como a professora Margarida falou, na questão dos cenários, e portanto trabalhamos bastante bem a questão do potencial e dos riscos, que no fundo circula toda a nossa atividade e portanto é fundamental estarmos atentos a tudo o que se passa à nossa volta. E depois ainda temos então à volta aquilo que é o nosso ciclo de processo de planeamento estratégico. Temos na base o planeamento estratégico, obviamente, temos o processo de monitorização, que lá ali do lado esquerdo é um processo regular, por pilar também, feito por pilar e por área, que sofreu bastantes avanços ao longo destes 4 anos, com o último plano estratégico, que alimenta e dá a informação para aquilo que é o nosso sistema de avaliação institucional e tomada de decisão. Tudo isto, obviamente, sempre num processo de melhoria contínua, em que temos claramente definido a forma como, através da avaliação, definimos ações preventivas, análise e sinalização de desvios, ações corretivas e, obviamente, o acompanhamento da sua eficácia. Tudo isto, obviamente, sempre num circuito que retroage e voltamos ao planeamento estratégico para introduzir as revisões do plano, decorrentes ou dos desvios ou de, exatamente, a análise do contexto e as alterações que ocorram no contexto externo. No plano estratégico, temos também claramente definidas a nossa matriz de indicadores, que resultou também muito da experiência destes 4 anos do anterior plano e tentamos ter uma matriz que cubra, obviamente, todas as áreas, que contribua para a avaliação externa também e para o benchmarking da universidade, portanto, que tenha múltiplas utilidades e não só apenas para o plano estratégico, e que tenham vários patamares de análise. Portanto, permitem o patamar superior, portanto, digamos, o conjunto de indicadores-chave, que são aqueles que o Conselho Geral utiliza para a sua tomada de decisão. Temos um nível de indicadores, nível reitoral de topo, depois vamos descendo por níveis de avaliação e temos vários indicadores que vão até ao diretor de curso e, portanto, temos uma série de patamares de avaliação que vai fazendo variar quer o detalhe do indicador, quer mesmo o indicador em si. Em termos de projeto, aquilo que eu vos venho apresentar, que é o nosso projeto de sistema de monitorização, começou de facto há muito tempo, a necessidade já tinha sido detectada há muito tempo, exatamente porque temos múltiplos sistemas de informação, uma estrutura complexa, informação dispersa e, portanto, é uma necessidade que já era sentida há muito tempo. Foi desde logo previsto no nosso plano, em 2011, criar uma Data Warehouse, portanto, estava previsto desde logo, e começou a ser feita uma análise prospectiva pelo nosso Departamento de Engenharia Informática, que foi quem acabou por desenvolver todo o sistema e está ainda a desenvolver. Acabou por ser mais tarde, já depois do projeto ter iniciado, integrado numa candidatura ao CREN, ao SAMA, aos Sistemas de Apoio à Modernização, uma candidatura mais vasta, que nós chamamos o C-Cloud, que inclui um conjunto de outras coisas, e que, portanto, o objetivo era otimizar a prestação de serviços da Universidade à sua comunidade. Tinha uma série de áreas,
desde as infraestruturas de suporte a serviços, o sistema de gestão, as plataformas de contratação pública, pagamentos eletrónicos, e uma área que era de facto onde se integra o que eu venho aqui falar hoje, que é os indicadores para gestão e apoio à decisão e a monitorização da estratégia e o seu desdobramento. No fundo, desagregado em 2 subprojetos, aquilo que se chama o C-NUM e o C-TAB Board. Portanto, o primeiro é basicamente ter toda a informação da universidade numa plataforma única, onde temos todos os indicadores das várias áreas, e depois o último é mais específico, é todos aqueles indicadores que fazem parte da análise estratégica e que devem ser acompanhados no âmbito do plano. E isto deu origem a estes 2 projetos que estão na origem da nossa atual Data Warehouse. Portanto, o Tableau Board, o C-Tab Board, é o nosso sistema de monitorização de indicadores do plano estratégico, responde a várias necessidades do próprio plano, necessidade de monitorização, disponibilidade de informação, uniformização da informação, análise de desvios e atuar sobre esses desvios através da sua correção. Necessidades da administração da universidade, necessidade de automatização de informação, de ter informação atual e oportuna, de podermos fazer o reporting, ter a função de accountability e, obviamente, de permitir a decisão também em tempo oportuno. Por outro lado, uma terceira função é permitir a visibilidade interna, mas também externa, porque também nos ajuda a ter a informação pronta e compilada para prestar contas ao exterior e, portanto, tem uma componente de ligação aos stakeholders. Portanto, de uma forma muito geral, os objetivos do projeto eram implementar uma solução de monitorização da própria estratégia, agilizar e fiabilizar o processo de monitorização dos indicadores e também do contributo de cada um, porque aquilo que a plataforma faz também é dar-nos o indicador para o nível da universidade, mas ir até ao detalhe que ele permite. Portanto, temos indicadores que vão até ao curso, indicadores que podem ir para o docente, para o aluno, portanto, temos indicadores que vão descendo conforme o nível que queremos desagregar. E, portanto, permitem ver, no fundo, no caso do plano estratégico, a forma como cada unidade, cada serviço contribui para o plano estratégico. Indicadores de avaliação de desempenho, obviamente, estando previsto aqui no plano estratégico, e adotar um modelo integrado de gestão, baseado no modelo de excelência, portanto, também contribuía, de facto, para este objetivo. Tivemos e temos tido muitos desafios ao longo do projeto, desde logo a questão dos dados-fonte. Isto implicou todo este processo que tivéssemos uma validação de toda a informação que alimenta o sistema, por ter múltiplas fontes, múltiplas pessoas a carregar a informação, era preciso garantir que, de facto, o sistema é fiável e, portanto, que toda a informação que alimenta o sistema era perfeitamente disponível com qualidade. E, portanto, esse trabalho continua, conforme vou mostrar mais à frente, mas foi uma parte muito importante desse trabalho. Outra questão foi, obviamente, ter disponibilidade de recursos humanos, porque, como vou mostrar, isto envolveu muita gente, todas as áreas da universidade que têm indicadores, e, portanto, estamos a falar de todas, porque todas têm algum indicador de uma forma ou outra, todas elas colaboram no projeto. É um projeto complexo, dada a dimensão da universidade, dada a heterogeneidade de processos, e, obviamente, a complexidade e a variabilidade no cálculo dos indicadores. Em termos de custo, foi analisada a questão do custo das soluções de mercado, e aqui, depois de fazer uma análise e tendo em conta o trabalho que é desenvolvido pelo nosso Departamento de Engenharia Informática, decidimos que todo o projeto seria feito na casa, e, portanto, é um projeto totalmente desenvolvido através do nosso Departamento de Engenharia Informática e dos nossos serviços de gestão de informação e comunicação. Análise do tempo de implementação e, obviamente, garantir a sustentabilidade do projeto, porque a Data Warehouse não pode terminar quando terminar o projeto, tem que se manter, a ideia é que se alimente ao longo de toda a vida e continue sempre a alimentar-se. A solução, então, como disse, é uma utilização de software livre, que permite a extração, tratamento e disponibilização automática de informação, sempre através de uma plataforma web, de forma a qualquer um possa, através da sua senha, do seu acesso, consiga aceder à informação em qualquer lado. O software é um software Pentao, permitiu a integração dos vários sistemas da universidade, sejam eles os próprios sistemas de bases de dados mais formais, como o SAP, principalmente na área financeira e de recursos humanos, mas o Znórnio, que é o nosso sistema de informação académica, que foi criado também, desenvolvido na própria universidade, portanto é um sistema também desenvolvido in-house. Bases de dados muito específicas, como é o caso dos serviços de ação social, que têm bases de dados para a sua área muito específicas. Os próprios fecheiros de Excel e outras recolhas, como já há bocado também vi, as recolhas muitas vezes são delas manuais, e, portanto, que os próprios serviços têm através de uma alimentação que fazem de Excel, e ainda também fontes externas, como é o caso da produção científica também. Portanto, o nosso sistema vai buscar estas
4 grandes níveis de informação desses sistemas, vai buscar informação a todas elas, é alimentado por todas elas. A autenticação é uma autenticação centralizada da universidade, portanto, através da nossa password, acesso de e-mail e password, e é um sistema flexível que funciona, é moldável e funciona por blocos e é permitido a qualquer momento fazer adaptações. A equipa de projeto é vasta, como disse, é exclusivamente interna, envolve toda a estrutura e a gestão de topo. É coordenada pela vice-reitora, tem envolvimento direto de toda a equipa, tem sempre 8 elementos em permanência, tem pelo menos, neste momento, estão 6 equipas multidisciplinares, participam mais de 30 elementos e temos ainda bolseiros, especificamente da área de Engenharia Informática, que estão a trabalhar no projeto. Articulam também com o projeto, obviamente, os órgãos de gestão, os dirigentes, porque são eles que fazem, no fundo, as validações e os testes, tudo aquilo que o sistema mostra. Muito brevemente, o sistema começou em 2012, ainda antes da candidatura, portanto, de uma forma, como disse, muito modesta no início, apenas desenvolvimento do Departamento de Engenharia Informática, a testar o que podiam ser as possibilidades. Em 2013, sim, em setembro, arrancou em força com a candidatura SAMA, desenvolvendo já áreas estratégicas, começando a desenvolver as primeiras áreas estratégicas. Em 2014, terminou, agora em agosto, uma segunda fase com a identificação dos trabalhos, alargamento da equipa e novas áreas, e estamos agora a começar uma terceira fase, que é a adaptação ao novo plano estratégico, que reviu de alguma forma as áreas os nossos pilares e as áreas de plano estratégico. Muito rapidamente, a metodologia passa pela identificação e formalização do cálculo de todos os indicadores, com muito trabalho das equipas operacionais. Portanto, quem dá essa indicação são as próprias equipas operacionais, quais são os indicadores, como é que eles são calculados, o preenchimento das fichas, toda a validação, a implementação, que já parte para a equipa técnica do Departamento de Engenharia Informática e dos sistemas de informação da Universidade, as tais melhorias do sistema-fonte, que obviamente, fruto desta análise e das validações que vão sendo feitas, se identificam necessidades de melhoria, sendo logo a montante feitas as correções, e finalmente uma fase de testes sucessivos e iterativos em que ocorre a validação e cada indicador só passa a produtivo quando está considerado validado pela área operacional. Neste momento temos 106 indicadores desenvolvidos. Estes números que estão não são os números do plano estratégico, são os números de todo o Data Warehouse, portanto, todo aquilo que chamamos como o CNUM, portanto, todos os indicadores para gestão, sendo que, obviamente, o número de indicadores do plano é menor. Estão identificados nesta fase 256 e prioridade elevada a 186, porque há muitos que, de facto, não têm essa prioridade. Aqui, por exemplo, o porquê de um número tão grande? Porque, por exemplo, estamos aqui a falar de indicadores, muitos deles são usados para reporte externo, para execução orçamental, indicadores que são usados para uma série de prestações de contas e, portanto, todos eles estão a ser integrados no sistema. Aquilo que eu vos vou mostrar agora é exato o que alcançamos, onde estamos, e vou entrar aqui, tentar entrar aqui. Okay. Aquilo que eu vou mostrar neste momento aqui, e que tem aqui a data de atualização, que é 31 de dezembro de 2013, porque eu estou a entrar no sistema, não o produtivo, neste momento, porque ele está a entrar no produtivo neste último trimestre do ano. Daqui a bocado eu vou tentar entrar para ver, não sei o que é que está a correr neste momento nos trabalhos, mas eu vou entrar online daqui a pouco, estou só a mostrar o que é neste momento o nosso desenvolvimento. A ideia é que toda a Data Warehouse responda ao plano estratégico, portanto toda ela está organizada na lógica do plano estratégico, todos os indicadores constantes aqui estão organizados de acordo com os pilares e com as áreas de sustentabilidade, e portanto em cima temos uma barra que tem a investigação, o ensino, a transferência de conhecimento, as pessoas, os recursos económico-financeiros e assim sucessivamente. Neste menu de entrada, aquilo que temos no fundo acaba por ser um tableau de bordo, que tem um conjunto dos principais indicadores de cada área, da área de investigação, número de artigos, número de citações, número de teses, depois o ensino, a transferência, portanto temos aqui no fundo os destaques, aqueles indicadores que estão ali com umas semáforos verdes e amarelos e vermelhos, correspondem às metas do plano estratégico, e portanto temos logo aqui um indicador, se estamos à data, neste momento, como é que está o indicador, se está verde, estamos bem, estamos a caminhar bem em direção à meta, se está amarelo não está assim tão bem, e se está vermelho alguma coisa temos que fazer, porque de facto estamos a ir em sentido contrário, possivelmente. E portanto logo aqui temos numa primeira abordagem o conjunto de indicadores do plano estratégico. Ao entrar, espero eu, vou fazer aqui uma, não sei o que investigação, se conseguia aqui, não é este,
Ok. Ao entrar numa área específica, neste caso entrei na investigação, aquilo que eu encontro é um maior detalhe dos indicadores. Tenho aquilo que é o meu valor base, aquilo que era a minha meta, qual era o valor da última monetização, calcula uma taxa de crescimento, dá-me a sinalização em relação ao último período, se estou a crescer, se estou a diminuir, como é que está o comportamento do meu indicador. Posso visualizar a informação de forma gráfica, que ocorre em baixo para um determinado indicador. Posso pedir para visualizar em forma de tabela, e aqui aparece-me em baixo, sobre a forma de tabela. Permite-me a exportação de dados, e depois trabalhar os dados. Tenho aquilo que será aqui a ficha de indicador. Neste momento está em branco esta, mas terá a ficha do indicador para as próprias pessoas que acedem à informação perceberem do que é que estamos a falar. Vou só puxar um bocadinho para aqui. E permite depois fazer uma coisa que é interagir com a informação. E permite-me fazer filtros e, por exemplo, pesquisar por anos e fazer algumas variações. Portanto, procurar informação semestral, trimestral, mensal. Portanto, isto agora também de acordo com cada um dos indicadores. Vou tentar só agora entrar muito rapidamente na plataforma real. Filipe. Certo? Ok. Vou entrar aqui. Ok. Só para ilustrar a questão daqui do funcionamento da parte interativa. Ok. Ok. Está aqui um erro, mas vamos tentar ir aqui. Ok. Caracterização. Ok. Pronto, muito rapidamente, olhando, por exemplo, para um indicador que não é de plano estratégico, neste caso é um indicador de gestão, portanto, um dado base, número de trabalhadores, o que me permite sempre, de forma gráfica, permite-me sempre visualizar de forma gráfica a evolução temporal, ao longo do tempo. Neste caso, está por ano letivo, porque está o filtro definido desta forma, e depois permite-me, ao lado direito, um outro gráfico que tem a perspectiva estática, portanto, deste ano, 14-15. E, ao entrar aqui, eu conseguirei, espero, entrar e começar a ver o nível de desagregação. Consigo a seguir ver a informação, começar a detalhar a informação e a ver por unidade orgânica. Consigo entrar, ir clicando ali, escolho uma faculdade, por exemplo, Faculdade de Ciências, que é grande, escolho a Faculdade de Ciências e consigo ir ao nível do departamento e perceber como é que está a informação e como é que tem evoluído no departamento. Aqui voltou à faculdade. Se eu clicar é que me deve aparecer a seguir os departamentos. Portanto, permite-me ir evoluindo sempre até ao nível de desagregação que aquele indicador permita. Muito rapidamente, pronto, neste caso já estão aqui os departamentos da Faculdade de Ciências, já permite ver a evolução de cada um deles. Permite-me depois uma vasta lista de filtros aqui do lado. Eu posso analisar a informação, por exemplo, no caso deste filtro que é de trabalhadores, permite ver o número de trabalhadores, permite fazer uma análise em ETIs. Aqui está um indicador que deve estar em desenvolvimento, que tem a ver com a componente de acidentes de trabalho, que não é daqui, mas estará em desenvolvimento neste momento e por isso é que está aqui. Permite-me fazer agregações e fazer análise por categoria profissional, por regime, por vínculo, por tipo de contrato, e depois entrar numa série de filtros que vão de todo o tipo de grupos de trabalhadores, nacionalidades, faixas etárias, géneros. Portanto, consigo fazer todo o tipo de configuração de filtros e permitir ter toda a informação a qualquer momento, entrar e ver. Eu, diretor de uma faculdade, eu, coordenador de um curso, eu que tenho acesso à informação. Isto tem patamares de informação, tem acessos consoante o cargo, digamos, desempenhado conforme o acesso seja dado, e permite-me ver a informação detalhada e fazer as minhas variações à vontade e fazer análises e comparações. Portanto, era isso que eu vos queria apresentar. A ideia é que isto no último trimestre deste ano esteja completamente improdutivo e, portanto, é para isso que estamos a trabalhar. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação, interessante. Vamos guardar as perguntas para o final e, portanto, vamos continuar com a segunda apresentação do Comandante Aníbal Ribeiro, portanto, segundo Comandante da Escola Naval, e que vai falar, a sua apresentação tem por título Dashboard de Valor da Escola Naval.
Muito boa tarde a todos. O que vos trago aqui hoje é uma ferramenta para o Comando da Escola Naval conseguir gerir, de acordo com os indicadores que o Gabinete de Qualidade identificou e que foram validados pelo Comando, conseguir gerir a qualidade do ensino. Este é o índice da apresentação. Será apresentada a envolvente da Escola Naval com algumas particularidades relativamente ao restante sistema de ensino superior público, bem como a preocupação tida com o Acordo de Bolonha no desenvolvimento da estrutura curricular e pedagógica. O trabalho tido por esta estrutura de conhecimento facilitou muito o desenvolvimento da arquitetura de negócio aplicada nesta ferramenta de gestão. A Escola Naval dispõe desde 2011 de um Data Warehouse dedicado ao ciclo de autoavaliação interno, apresentando-se de forma sumária o seu atual estado e as ferramentas de análise que disponibiliza, sendo uma delas a ferramenta de gestão designada por Dashboard de Valor. Em relação ao dashboard propriamente dito, gostaria de apresentar o caminho percorrido até a versão atual, a arquitetura conceitual e as facilidades de controle existentes, incluindo a versão de análise fina ao serviço dos coordenadores científicos dos diversos ciclos de estudo. A Escola Naval é um estabelecimento de ensino superior público universitário militar que tem como principal missão a formação dos oficiais da Marinha de Guerra Portuguesa. Os principais cursos selecionados com duração de 10 semestres incluem, individualmente, um ciclo de estudos de mestrado integrado e a adequada preparação militar, naval, física, de liderança, ética e de cidadania. Situada na base de Laval, Lisboa, tem acesso a todas as facilidades da Marinha para treino e estágios, conseguindo ainda uma ligação muito estreita com o cliente final, com o ajuste contínuo dos objetivos finais, mantendo-se permanentemente a par das necessidades tecnológicas e doutrinárias da esquadra. Nós formamos os nossos e empregamos 100% do nosso alumni com sucesso. Toda a estrutura curricular está firmemente justificada pelos objetivos finais traçados pela Marinha. Em termos de conhecimentos e perícias, estas perícias encontram um paralelismo quase perfeito com as competências transversais esperadas após o fecho de um ciclo de mestrado, sendo ainda complementadas com necessidades específicas do meio naval e militar, como a liderança direta e indireta. Cada docente elabora o plano detalhado da sua unidade curricular, tendo sempre como objetivo contribuir para um determinado conjunto de competências e ou conhecimentos. Desta forma, e recorrendo a inquéritos de satisfação à esquadra, é possível saber quais as unidades onde é necessário intervir para melhor adequar o ensino e a pedagogia às necessidades efetivas. A Marinha está alinhada em termos de estratégia. Portanto, o Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada emana uma diretiva de planeamento da Marinha que supostamente compreende o seu período de mandato, de 3 a 5 anos, e depois a Marinha é dividida em 11 setores, um dos quais, sendo a Escola Naval, tem identifica as respectivas estratégias através de diretivas setoriais. Portanto, a diretiva setorial da Escola Naval é naturalmente um dos inputs indispensáveis para esta ferramenta que estamos a falar. Temos alguns sistemas também autónomos que alimentam este sistema. A Escola Naval tem efetivamente esta ferramenta para a qualidade do ensino para apoiar a decisão por parte do Comando. As regras usadas pelo Data Warehouse estão definidas em diversos documentos, tendo sido criadas ferramentas de carregamento para a sua incorporação nas ferramentas de análise. Todos os processos atualmente em vigor na Escola Naval incorporam já a necessidade de recorrer à ferramenta na fase de controle da qualidade e ciclo de melhoria contínua. O Data Warehouse, construído de raiz na Escola Naval, recolhe e valida dados de diversas fontes, carrega bases de dados em estrela e permite análises que apoiam a tomada de decisão. As fontes de dados pertencem a outros sistemas autónomos, com bases de dados relacionadas e inquéritos digitais lançados a todos os agentes internos e externos. Estas são as principais ferramentas e produtos disponíveis, sendo que abordarei apenas os dois últimos. As linhas de guia para o desenvolvimento da ferramenta foram definidas pela Diretiva Setorial da Escola Naval. Portanto, a estratégia da Escola Naval fixada e alinhada de acordo com a Diretiva de Planeamento da Marinha emanada pelo Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada.
Definidas as principais vertentes da atividade da Escola Naval, foram detalhadas em pormenor as ambições do comando, definindo patamares de satisfação e insatisfação, funções de utilidade e métricas para todas as dimensões consideradas. Esta é atualmente a estrutura de valor usada no dashboard, com variáveis graus de detalhe, conforme a vertente considerada. O funcionamento é completamente automatizado, não requerendo qualquer mão de obra, exceto a necessária para introduzir as alterações das orientações fixadas ao nível estratégico. Portanto, neste momento, nem todas as vertentes estão ativas, mas estamos quase lá, uma vez que a única coisa que nos vai faltar das últimas 4 que faltam a ativar é o panorama histórico que ainda não dispomos. Portanto, estas são as 4 vertentes que estão ativas e estas 4 estamos a ultimá-las. A informação relativa ao valor do estabelecimento de ensino e ao valor das 8 vertentes permite diversas análises, sendo que para algumas não existem ainda históricos e para outras ainda não foram completamente implementadas as facilidades de extração e validação dos dados. Portanto, esta ferramenta é uma ferramenta totalmente desenvolvida in-house e, portanto, estamos, como disse, em fase de ultimação do seu desenvolvimento. O segundo painel apresenta apenas o estado atual das diversas dimensões, portanto, isto tem a ver com, portanto, o nível de granularidade que se vai pretendendo vir por aí abaixo. Na área de ensino estão representadas com detalhe os principais ciclos de estudo, todas as restantes dimensões estão disponíveis a partir do painel. Portanto, isto são as áreas, as 8 áreas que inicialmente tínhamos visto na outra metade do painel. Este é um exemplo da capacidade de visualização dos indicadores de terceiro nível, uma análise mais fina e disponibilizada aos coordenadores de ciclo de estudos, sendo apresentada a seguir. Este é o aspecto que tem, portanto, aqui podemos ver os diversos ciclos de estudos. Esta é uma ferramenta que permite aos coordenadores de ciclo acederem a todos os dados relativos ao funcionamento das turmas e ao diretor de ensino para comparar o desempenho dos diversos ciclos e dos diversos cursos de entrada na Escola Naval. Portanto, além dos ciclos de estudo, também, naturalmente, o elenco de indivíduos que entra para a Escola Naval em cada ano. Cada coordenador, ao selecionar o seu ciclo, pode optar por analisar o sucesso escolar, a eficiência do ensino, a justificação dos planos curriculares, o nível de recursos didáticos e a satisfação com a transmissão de competências transversais. O atual painel apresenta o sucesso escolar em todos os anos letivos para os alunos de um determinado curso. Ao selecionar uma unidade curricular, surge todo o histórico das suas avaliações. Portanto, cada pontinho destes é uma unidade curricular, naturalmente. Para a eficiência do ensino, as unidades curriculares são apresentadas por ano de ensino e escaladas pela média de satisfação da dimensão analisada. Ao atuar sobre uma unidade curricular, o coordenador acede à satisfação média da turma e à satisfação média de todas as turmas relativamente às mesmas questões e à opinião livre dos alunos sobre aspectos negativos e positivos do processo de ensino-aprendizagem. Todas as dimensões consideradas permitem o mesmo tipo de análise. Com a aquisição e validação automática dos indicadores quantitativos e qualitativos são envolvidos de diversas formas o corpo docente, o corpo discente, os clientes e o comando da Escola Naval, naturalmente, para a tomada de decisão em termos de eventual necessidade de alteração do que quer que seja. O ciclo semestral permite que sejam introduzidas alterações logo após detectadas oportunidades de melhoria, permitindo, com análise histórica, verificar a sua eficácia. Releva-se novamente o facto de não ser necessária qualquer intervenção humana para a análise do valor, para além das rotinas consideradas nos processos de funcionamento obrigatórios. E isto acaba a minha apresentação. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado, Fernando, pela sua intervenção. Mais uma vez, se houver alguma questão, fazemos-las no fim. E vou dar a palavra à última interveniente, Ela Chambel, que é nosso colega no GT2 também, e que vai fazer uma intervenção sobre a qualidade do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, a implementação de uma nova estratégia. A Hélia, portanto, é chefe do Núcleo de Avaliação e Qualidade do Instituto Superior de Ciências Policiais, é doutoranda neste momento na Universidade Nova e fez o mestrado também na Universidade Nova. E, portanto, vamos ouvi-la. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. O tempo já vai longo, já vamos a 10 minutos de termos terminado a nossa sessão, mas ainda assim vou falar um pouco sobre a nossa realidade do Instituto, para todos nós também percebermos um pouco aquilo que nós fazemos. Só dar nota que neste momento já não sou eu a chefe do Núcleo de Avaliação e Qualidade. Quando eu dei esta informação ainda era, mas atualmente presto serviço na nossa Direção Nacional no Gabinete de Estudos de Planeamento, por isso também acabo por lidar com estas matérias. Portanto, nós estamos no ensino superior policial e por isso estamos chama-se Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, apesar do nome ser um bocadinho longo, mas resumidamente é um ensino superior policial. Só para fazer um enquadramento geral, nós pertencemos a um ensino superior universitário público, mas com uma vertente especial, onde também nós nos enquadramos junto com os militares. No entanto, nós não somos militares. Às vezes as pessoas confundem-nos um pouco, mas nós somos uma vertente matriz policial e por isso é que somos policiais civis, digamos assim. O ISCPSI forma então para a carreira, portanto para a carreira de oficial de polícia, onde nós primamos pelas boas práticas, por assumir os valores éticos, ter um sentido institucional e capacidade de liderança, e por isso promovemos a competência e a vocação dos nossos alunos. Só para situar a nível europeu, que existem 28 escolas de ensino superior de polícia, não é só a nossa, portanto nós acabamos por ter também alguns parceiros a nível da Europa. Este ensino policial também, para além da Europa, também se estende para os países da lusofonia, Brasil e África. Nós temos vários tipos de formação a correr no nosso instituto, conferentes de grau, onde nós temos o mestrado integrado e não integrado, e também temos um mestrado europeu, e temos também curso de não conferente de grau, que é os nossos cursos depois de formação institucional. O nosso perfil de oficial de polícia está muito bem definido e nós temos então o nosso plano de estudos que vai implicar nesses perfis. Aquilo que a gente pretende para um oficial de polícia tem que estar incluído, ou pelo menos subjacente, nos planos de estudos que nós temos aplicados. Agora, o Instituto, para perceberem também em relação à PSP, há uma formação policial, que é a inicial, que diz respeito ao Instituto que forma os oficiais de polícia, mas também o que mais habitualmente se vê na rua, os polícias de rua, que se costuma dizer os agentes, têm a sua formação na Escola Prática de Polícia em Torres Novas. Portanto, são dois estabelecimentos de ensino diferentes. Portanto, dentro da nossa Polícia de Segurança Pública, nós temos a nossa Direção Nacional, que é nesta Direção Nacional onde eu agora trabalho. Temos os comandos regionais, os comandos metropolitanos, Lisboa e Porto, comandos distritais. Temos também a Unidade Especial de Polícia, onde nós temos as várias valências específicas. Depois temos os estabelecimentos de ensino e os nossos serviços sociais.
Portanto, o Instituto é um estabelecimento de ensino superior público universitário policial, está integrado na PSP e nós não nos podemos desvincular da PSP, no entanto tem autonomia académica. Podemos dizer que está ali o único em Portugal e é verdade. Portanto, formação inicial para a carreira de oficial de polícia na PSP, essa é a nossa principal missão. Sendo a nossa principal missão a formação de oficiais, o nosso curso versa então sobre o mestrado integrado em Ciências Policiais. Portanto, agora muito rapidamente, só para vocês, depois fica a apresentação para vós, terem uma visão mais aprofundada daquilo que nós fazemos aqui. Mas, no entanto, é um grau de mestre em Ciências Policiais, tem um regime de duração de 5 anos, em 4 em regime de internato e 1 de estágio pelas nossas várias valências. O plano de estudos explora estas várias áreas científicas que estão aqui apresentadas. Só queria realçar que o nosso estudo não se verte só na área policial, mas como podem ver, nas ciências sociais e políticas, nas ciências jurídicas e nas ciências exatas, língua, gestão e administração e tecnologias. Só para perceberem que o nosso curso acaba por ser multidisciplinar. Temos também os nossos estágios intercalares, os nossos alunos para terem uma visão mais realista da realidade que vão no final depois abarcar, acabam por ter vários estágios intercalares pelas nossas várias unidades de polícia. Aqui tem uma visão global dos alunos que nós já formamos. Queria também realçar que nós formamos polícias nacionais, mas também oficiais de polícia PALOPs, estrangeiros, está bem? Agora, para além do nosso mestrado integrado ser um pouco mais virado para a instituição em si, nós também estamos virados à comunidade e temos que servir a comunidade e por isso não estamos fechados. Temos então o nosso mestrado não integrado, que todos podem participar. Reforça então a posição ocupada pelo Instituto na formação pós-graduada e a oferta de uma formação ao longo da vida avançada e atualizada no domínio das ciências policiais, em que nós abrimos ao público em geral. As áreas de especialização têm a ver com a segurança interna, a gestão da segurança, criminologia e investigação criminal, segurança municipal, gestão civil de crises. Temos também um âmbito de cooperação internacional, que diz respeito à CEPOL, que é o Colégio Europeu de Polícia, onde todas as polícias a nível da Europa acabam por participar. Temos também a AEPC e o Mundo da Lusofonia. Dentro do nosso instituto, nós implementamos um núcleo de avaliação e qualidade. É engraçado, ao contrário da Escola Naval, que diz que é núcleo de qualidade e avaliação, nós aqui acabamos por a nomenclatura ser núcleo de avaliação e qualidade. Nós acabamos por centrar-nos muito na nossa marca, que é a inovação e a eficiência. E por isso temos de ter alguns fatores de sucesso aos quais não podemos fugir. Tem a ver com o orçamento, com os recursos humanos que nós temos disponibilizados, com o nosso regime jurídico, que é muito específico, e com as TIC e os back-office. A estratégia institucional. A visão estratégica, portanto, tem a ver com uma instituição de ensino superior pública com elevada qualidade, competitividade, utilidade e notoriedade. Temos ainda os vetores estratégicos, que ser uma instituição que forme profissionais altamente qualificados, desenvolva estudos científicos e contribua para a promoção da qualidade e imagem da instituição policial. E, por fim, ser uma instituição que habilite com formação académica o público em geral. Como bem digo e reforço mais uma vez, nós, polícia, estamos para servir o cidadão. Não só os nossos agentes de rua, mas também nós como ensino policial. Depois temos os nossos eixos prioritários, são 8 eixos prioritários que eu deixo aqui, depois vocês também não vamos estar agora a aprofundar, mas simplesmente alargar o espaço formativo, descentralizar a realização de ações formativas, empreender a investigação aplicada, rever o quadro normativo estatutário, reforçar a rede de parcerias, gerar receitas acrescidas e captar fundos extra-orçamentais, aprofundar a responsabilidade social e renovar as instalações, os recursos e processos. Para isto,
nós temos várias opções estratégicas em que o Instituto se insere. Acaba por ser um bocadinho daquilo que está no slide anterior, o resumo, no fundo, das nossas várias opções. Na política de qualidade do Instituto e através do nosso planeamento estratégico da sua atividade, portanto, é expresso na estratégia institucional. Isto porquê? Porque nós não podemos estar desvinculados por todo da instituição PSP. Portanto, o nosso vetor, ou a nossa política de qualidade ou planeamento estratégico tem que estar alinhado com as diretrizes da nossa PSP. E por isso mesmo, não apenas como estabelecimento de ensino superior universitário policial, mas também como entidade integrante na PSP. Em relação ao nosso plano da qualidade, nós definimos vários objetivos e temos então a nossa metodologia utilizada, que é essa que importa para aqui. São vários objetivos que nós temos em vista, no fundo, baseados ou sustentados na sustentabilidade e na melhoria contínua. Esta é a nossa metodologia, e por não ser porque é uma metodologia, acaba por ser um pouco maçuda, ou pelo menos complicada, se eu mostrasse aqui uma série de slides, mas o que importa é o resumo, porque acaba por ser muito interessante esta metodologia. É uma metodologia CAV, que nós também implementamos a nível estratégico nacional e acabamos por fazê-la um pouco com uma vertente um pouco diferente, mais virada para o ensino e para a nossa instituição universitária, mas resumidamente como é que nós fazemos? Portanto, há um início que é uma primeira fase, temos o primeiro passo que é decidir como organizar e planear a autoavaliação, porque o final último é realmente fazer uma autoavaliação a toda a nossa instituição. Depois, comunicar o projeto de autoavaliação. Isto tem que haver um projeto, tem que haver assumir um compromisso para que todos saibamos para onde é que se quer chegar, onde é que é o fim último. Numa segunda fase, há um processo de autoavaliação, que é criar uma ou mais equipas de autoavaliação. Esta metodologia CAF acaba por ser muito interessante, porque todos os elementos que estão no Instituto, todo o simples homem, por exemplo, para só vocês terem ideia, que está na porta de entrada a receber as pessoas, também ele está inserido nesta metodologia. Isto porquê? Porque todos têm que fazer um plano de melhoria contínua nas suas ações. Ou seja, todos eles têm que definir tarefas para que nós todos saibamos o que é que todos estão a fazer e, no fundo, dar o resultado para realizar a autoavaliação. No passo 6, nós temos de elaborar um relatório que descreva o resultado da autoavaliação. Este relatório, no fundo, acaba por ser um conjunto dos vários relatórios que existe ao nível interno, e estes relatórios dizem respeito aos inquéritos que nós temos aplicados aos alunos, aos docentes, aos funcionários que cá trabalham, para resumidamente depois termos um resultado. Eu aqui não trago, mas depois projetamos a nível gráfico para toda a gente ver a evolução que cada departamento acaba por fazer. No final, depois, elaborar um plano de melhorias baseado num relatório de autoavaliação aprovado. Portanto, este plano de melhorias é que, no fundo, acaba por ser aquilo que nós queremos, melhorar continuamente, e para isso temos de ter o resultado da autoavaliação. Comunicar o plano de melhorias, todos ficam a saber em que ponto é que têm que melhorar e o que é que têm que melhorar. E depois implementar o plano de melhorias, não é só ficarmos, todos nós estamos aqui hoje a apresentar planos podem haver uma ou outra diferença, mas todos nós queremos melhorar, mas não importa só dizer o que é que está mal ou o que é que se deve melhorar, realmente esse melhoramento tem que ser implementado. E essa é uma exigência que a gente quer, implementar o plano de melhorias. No final, depois de tudo isto ser feito, e porque é um ciclo de melhoria contínua, nós vamos ter que fazer então uma próxima autoavaliação. Isto acaba por ser sempre um ciclo de continuidade de qualidade.
Terminando, só para vocês também perceberem o enquadramento onde nós nos localizamos, nós também fazemos como Instituto uma atividades complementares que têm a ver com as atividades esportivas, em que nós também participamos a nível nacional em alguns campeonatos. Temos também a nossa responsabilidade social, e esta é uma parte muito importante para nós, em que nós acabamos por abarcar alguns projetos de solidariedade, como a APAV, onde nós fazemos, certamente que vocês já ouviram falar da corrida APAV, todos os anos se realiza. Temos também uma coordenação com o Banco Alimentar e com o programa do Pirilampo Mágico. Só para vos dar nota, o plano de fundo que eu estava a utilizar na apresentação são os nossos claustros, e agora mais visíveis, e os nossos claustros, as nossas atividades mais frequentes que são utilizadas, são com os nossos alunos em parada. Portanto, estes serão os tours oficiais de polícia se tudo correr bem, não é? E termino com o nosso lema, que é a Vitória de Cêntio e Glória do Cêntio. Obrigada. Obrigado, Hélia. Portanto, passamos à fase das questões. Portanto, tivemos aqui duas intervenções muito próximas em termos do aproveitamento das tecnologias de informação para organizar indicadores e dados de desempenho, e depois uma mais aberta em termos daquilo que se passa aqui no Instituto de Polícia. Eu queria aceitar perguntas aos oradores, faz favor. Questões? Modelo pré-existente, o que eu achei extraordinário foi a maneira como uma instituição atípica, em termos de ensino superior não comum, como lhe chamou, não é? Consegue criar um sistema interno de garantia de qualidade à sua medida, específico e adaptado às características da instituição. Houve aqui outras apresentações igualmente interessantes, não estou a querer, mas queria felicitar, porque isto é um exemplo de boa prática e fiquei muito impressionada. Portanto, acho que é uma boa prática e está de parabéns. Mais questões? Se não há, eu posso colocar uma, que tem a ver com a questão da alimentação do sistema, no caso do Flip, como é que ele é feito e que questões técnicas complicadas é que foram encontradas, uma vez que é sempre um aspecto difícil, que é a integração da informação. O sistema tem sido desenvolvido de forma a ser alimentado de forma automática, portanto ele está construído em automatismos regulares, portanto consoante o indicador e consoante o suporte tem rotinas fixas de extração de informação, portanto estamos a falar de informação, por exemplo, o caso da orçamental não é uma informação que seja diária, extraída diariamente, é uma informação mensal, por exemplo, nesse caso, e portanto o sistema está preparado para no fim de cada mês extrair automaticamente informação e depositá-la no repositório que alimenta a Data Warehouse. Temos indicadores que são mais regulares, os de alunos normalmente são mais regulares, não precisam de ser ao mês, mas, portanto, há periodicidades pré-definidas para cada indicador e os sistemas estão previstos para, de forma automática, fazer essa alimentação. Quanto às questões técnicas de ligação, portanto, elas são muito diversas, porque também os sistemas são muito diversos. Temos um caso que é o sistema de informação académica, que praticamente não há dificuldades, porque o próprio sistema foi desenvolvido em casa, e, portanto, tudo aquilo que é preciso desenvolver para ajustar, podemos ajustar diretamente na fonte, e, portanto, ajustar de forma a que os dois sejam perfeitamente compatíveis. No caso de sistemas como o SAP, por exemplo, já não é tão fácil, mas aquilo que nós temos é que a nossa equipa de informática, que nós já temos o SAP há mais de 10 anos, e, portanto,
faz as adaptações de forma a conseguir também que, do ponto de vista técnico, não haja problemas. Temos ainda a questão das fontes externas, e aí estou, por exemplo, a questão da EASY, da base de dados EASY. Pronto, aí nós articulamos diretamente com a Thomson, por exemplo, a questão da ligação aos sistemas deles, para conseguir diretamente extrair informação. E, do ponto de vista técnico, haver compatibilidade entre a informação, o formato que eles a têm e daquilo que nós necessitamos, e portanto isso está também. E finalmente, o último caso, que eu diria que é aquele mais complexo não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista da informação, que são as bases de dados manuais, aquelas que são o SAP, o Access, que muitos serviços, alguns indicadores são nesse formato. E aí temos duas opções. Houve, em alguns casos, foi uma oportunidade para desenvolver ou tentar desenvolver um sistema próprio, não uma base de dados, mas um suporte informático que permite uma automatização e não tanta dependência da informação manual. E temos casos em que, por impossibilidade de desenvolver um sistema próprio ou porque de facto não justificava criar ou não existe uma solução, há alguns que são, mas diria que são poucos, são indicadores muito específicos que eventualmente continuam a ser alimentados por algum